Galera, então vamos lá para a nossa aula de hoje sobre fórmulas químicas. Lembrando que fórmula química é uma coisa geral na química, não é específico à química orgânica, mas a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos importantes, principalmente em termos de fórmula estrutural, como a gente desenha esses compostos orgânicos. E para isso a gente tem que relembrar lá dos postulados de Kekulé, que o carbono é tetravalente, realiza ligações múltiplas, ele faz ligações com diversos elementos, ele forma várias cadeias carbônicas, né? Uma diversidade enorme de cadeias carbônicas. Perfeito. Então, as fórmulas químicas a gente pode dividir em duas: as fórmulas moleculares, beleza? E as fórmulas estruturais. O que é uma fórmula molecular? Uma fórmula molecular, ela define quantos e quais átomos eu tenho por molécula. Então, vamos desenhar aqui, ó, uma fórmula molecular. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o C4H8. O C4H8 é uma fórmula molecular que indica que eu tenho carbono e hidrogênio na molécula e ainda indica que são 4 carbonos e 8 hidrogênios. Perfeito? A gente já consegue ter noção então de quantos átomos eu tenho de cada e quais átomos eu tenho ali no meio. Beleza. Só que, como esses átomos estão organizados no espaço? Eu não consigo ter noção. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou descer aqui, ó, e a gente vai começar a desenhar a fórmula estrutural desses caras, que pode ser fórmula estrutural plana, condensada ou por traço. A gente vai fazer todas elas. Então, vamos aqui começar com a fórmula estrutural plana de um exemplo de fórmula estrutural para esse cara aqui, que é o C4H8. Então, vamos lá, ó. Então reparem aqui que eu desenho os 4 carbonos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Só que esse carbono aqui, ele está fazendo só 3 ligações, assim como esse também só está fazendo 3 ligações. Então isso quer dizer que tem uma ligação dupla aqui. Então é dessa forma que a gente vai desenhando. Desenha primeiro os carbonos, depois vai completando com o hidrogênio, completou os 8 hidrogênios que a gente precisa, aí agora a gente começa a botar ligação dupla ou tripla onde precisa. Vamos desenhar aqui um outro exemplo aqui, ó. Ainda vou dividir essa parte aqui, ó. Perfeito. A gente vai ter um outro exemplo aqui que seria isso aqui, ó. Pronto, tenho 4 carbonos aqui e eu tenho 8 hidrogênios e eles são ligados por ligação simples. Só que repara, olhando para o C4H8 aqui, que é a minha fórmula molecular, como é que eu tenho certeza se é essa estrutura da esquerda ou a estrutura da direita? Não tem como ter noção. Então por isso que a fórmula estrutural é extremamente importante para a gente, beleza? Então essa aqui, no caso, foi a fórmula estrutural plana, perfeito? Vamos agora para a próxima situação, que seria a estrutura condensada. O que seria a estrutura condensada? Seria simplificar essa estrutura. Então, para eu simplificar a estrutura, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as partes que estão aqui, então vamos até fazer aqui, ó, de vermelhinho para a gente juntar, ó. Eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, é CH2. Então, eu vou chegar e vou desenhar aqui, ó, H2C. Aí tem uma ligação dupla. Bota uma ligação dupla e agora é o carbono com um hidrogênio aqui, ó, carbono com um hidrogênio. Então aqui vai ficar, ó, CH. Depois faço um tracinho aqui, ó, carbono com 2 hidrogênios, CH2. Depois está ligado com carbono com 3 hidrogênios, CH3. Pronto. Aqui eu consegui montar minha fórmula condensada. Eu ainda posso desenhar essa fórmula condensada assim, ó, H2C, CH, CH2, CH3, sem mostrar as ligações, mesmo que tenha ligação dupla aqui. Então a ligação, a fórmula estrutural condensada, eu começo a simplificar um pouco mais a minha estrutura. Vamos ver aqui como é que funciona a fórmula estrutural condensada desse cara aqui, por exemplo. A fórmula estrutural condensada dele seria juntar aqui, ó, esse pedacinho. Eu tenho CH2 aqui, eu tenho CH2 aqui. Então a gente pode começar a desenhar assim, ó, H2C, carbono, CH2. Repara que H2C e CH2 é a mesma coisa, tá? CH2 e CH2. Pronto. Então eu tenho aqui a minha fórmula estrutural condensada. Então a primeira, fórmula estrutural plana, segunda e a terceira aqui, no caso, e essa segunda aqui, fórmula condensada. E como é que seria a por traço? Por traço é a mais simples de todas. A gente vai omitir carbono, vai omitir hidrogênio. Então a gente vai chegar e vai desenhar aqui o seguinte, ó. O carbono vai ser um pontinho. Aí eu venho e faço um traço. Esse pontinho é um carbono. Aqui eu tenho uma ligação dupla entre esse primeiro carbono.
Aí depois vem, ó, 4 carbonos, né? Vem esse aqui e esse aqui, ó. Repara aqui, ó, que eu tô fazendo o seguinte. Esse carbono, deixa eu fazer de rosinha aqui para diferenciar, tá? Esse carbono é esse aqui, esse carbono é esse aqui, esse carbono é esse aqui e esse carbono é esse aqui. Pronto, fiz minha fórmula estrutural por traço. Vamos fazer a fórmula estrutural por traço desse outro que está aqui, ó. Esse outro que está aqui, a fórmula estrutural por traço seria só um quadrado, basicamente. Sendo que esse carbono, estou representando por esse é esse aqui, esse seria esse, e esse aqui, o último que está aqui. Perfeito? Então a gente já conseguiu desenhar a fórmula estrutural plana, fórmula condensada e a por traço. A por traço é a mais simplificada de todas. E o que normalmente a gente precisa fazer quando a gente se depara com uma fórmula estrutural? Em alguns casos é determinar a fórmula molecular. Então vamos fazer o seguinte, ignora que a gente tem a fórmula molecular desse cara aqui, ignora que a gente tem a fórmula molecular desse cara, e agora vamos fazer o seguinte, vamos determinar qual que seria a fórmula molecular desse cara aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vai começar a desenhar os hidrogênios. Então aqui eu tenho o carbono, né? Que é esse carbono aqui. Esse carbono está fazendo uma ligação dupla com outro carbono. Então se esse carbono está fazendo ligação dupla, precisa de mais outras duas ligações que não está mostrando aqui, que seria com hidrogênio. Hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação simples e uma dupla. Está fazendo 3 ligações. Então precisa de mais um hidrogênio que não está mostrando aqui. Esse carbono aqui, ele está fazendo 2 ligações, precisa de mais 2 ligações. Então, 2 ligações aqui. E esse aqui só está fazendo uma ligação, precisa de mais 3 ligações. Perfeito, temos 3 ligações aqui. Nessa situação, agora a gente consegue concluir que ele tem carbono, 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, que é a pontinha e a quina da cadeia, então C4. E hidrogênio a gente tem 1, 2... Vamos fazer o seguinte, vamos rabiscar os hidrogênios para a gente conseguir contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Pronto, dessa forma a gente consegue determinar a fórmula molecular a partir da fórmula por traço, por exemplo, tá? E lembrando, a fórmula condensada e a estrutural é mais fácil, ó, e a estrutural plana é mais fácil a gente determinar a fórmula molecular, porque já tem todos os átomos aqui descritos, perfeito? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui uma molécula maior, uma molécula mais complicada e vai tentar definir a fórmula molecular dessa estrutura, perfeito? Essa fórmula estrutural seria por traço e é a fórmula estrutural do ácido ascórbico, da vitamina C. Uma coisa que eu quero que a gente lembre sempre aqui, que na fórmula molecular a gente sempre vai seguir essa sequência lógica aqui, ó. C, H, O, N, P, S. Chomps. Então a gente vai escrever a fórmula molecular de acordo com essa estrutura aqui. E olhando para essa estrutura, a gente tem que conseguir diferenciar quem é carbono, quem é hidrogênio, quem é oxigênio e tudo mais. Muito cuidado. Só tem esses hidrogênios aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios? Não, tem outros hidrogênios que estão aqui dentro da molécula, tá? Então a gente tem que primeiro fazer o seguinte, olhou uma estrutura dessa aqui, a gente vai fazer o quê? Olhar os carbonos. Toda pontinha é um carbono, então esse aqui é um carbono. Saião, mas essa pontinha aqui não é um carbono, não? Não. Por quê? Porque essa pontinha aqui eu tenho o oxigênio. Então é o carbono ligado por ligação simples aqui ao oxigênio. Aqui eu tenho outro carbono. Ó, carbono aqui, outro carbono aqui, outro aqui e outro aqui. Então a gente já conseguiu concluir que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então seria C6. Vamos analisar agora a quantidade de hidrogênios. Ó. Eu tenho hidrogênio, tem um carbono aqui que tem um hidrogênio, 2 hidrogênios. Por que 2 hidrogênios? Porque ele está fazendo 2 ligações. Sobram aqui então 2 ligações que não aparecem, que são os hidrogênios que ficam escondidos. Esse carbono está fazendo uma ligação aqui, ó, essa ligação. 2, 3, está faltando mais uma ligação, que é a quarta aqui com o hidrogênio. Esse carbono já está fazendo as 4, né? Uma ligação, 2, 3, 4. Esse carbono está fazendo essa ligação, 1, 2, 3, 4. Esse carbono, 2 aqui, 3, 4.
esse carbono? Uma, duas, né? Uma, duas, três, quatro ligações. Então, esses carbonos aqui não têm hidrogênio. Para contar os hidrogênios, então, eu aconselho que a gente rabisque a molécula. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saião, por que precisa rabiscar a molécula? Porque a gente precisa necessariamente contar todos. Então, se a gente rabisca, a gente está vendo aqui que todos os hidrogênios aqui foram rabiscados, que são esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Então, vamos botar aqui C6H8. Agora, o oxigênio é fácil. Vamos fazer de azulzinho aqui, ó. Vamos rabiscar também, ó. Um oxigênio, 2, 3, 4, 5, 6. Então, C6H8O6. Essa é a minha fórmula molecular do meu ácido ascórbico. Perfeito? Galera, então para a aula de hoje eu queria basicamente que a gente conseguisse entender como é que funciona a fórmula molecular e como é que a gente desenha as fórmulas estruturais e também da fórmula estrutural como é que a gente chega na fórmula molecular, porque essas duas coisas são extremamente cobradas nas provas, perfeito? Então é isso, galera. Um beijo para vocês, um cheiro. Falou!